pessoas da equipe deles não façam as coisas tão eficientemente quanto eles, ainda assim é melhor eles fazerem isso. Então, mesmo que você não tenha nenhuma vantagem em cima de outro país, ainda é melhor que isso. E a última salvaguarda desse argumento é um pouco incômoda pra galera um pouco mais nacionalista, mas a população pode se mudar também, porque às vezes você tem lugares que simplesmente não tem sentido de ter aquela população. Você tem lugares muitas vezes que são inóspitos, que não tem nenhum acesso à energia, não tem nada, mas por que as pessoas decidem que vamos ficar mandando auxílio, vamos ficar mandando... aquele lugar tem uma grande população, sendo que isso não tem sentido. Então, mas esse lugar não consegue ser produtivo, então ele precisa de tarifas para desenvolver essa indústria. Não, elas precisam ir embora. Se você tivesse 100 milhões de pessoas morando no interior do deserto do Saara, você entende um exemplo extremo desse argumento? Ok, não tem o que fazer aqui. Vão para outro lugar onde vocês são produtivos. Tentar insistir em fazer uma coisa improdutiva, tentar insistir em criar salmão no deserto do Saara, não é inteligente. Mas tem 100 milhões de pessoas aqui que precisam de salmão. Se mudem. Não tem sentido vocês morarem no deserto do Saara. A não ser que tem algum pequeno recurso que vocês podem explorar lá, mas fora isso... Então, primeiro ponto. Se uma empresa não está no seu país, pode ser porque não é mais eficiente que ela esteja. Então, se você só tarifar ela, você está se atirando na cabeça. Você está falando, bom, seria menos eficiente ela estar aqui. Ela é menos produtiva no meu país por algum motivo. E ela está fazendo isso mais eficientemente lá fora e eu estou ganhando esse produto de uma forma mais barata. Mas eu não gosto disso. Então eu vou encarecer isso para fazer ela produzir aqui de maneira menos eficiente. Quem saiu ganhando? Mas isso vai gerar empregos. Não, seria melhor se você não fizesse isso e todas as pessoas tivessem produtos mais baratos e o dinheiro que sobrou delas elas vão gastar em qualquer outra coisa que também vai gerar empregos. Até porque a gente precisa lembrar que quando você gera empregos com tarifas, você está encarecendo as coisas. Então você está reduzindo o poder aquisitivo das pessoas que vão deixar de comprar alguma outra coisa. Então essa alguma outra coisa vai perder empregos. De novo, se tarifas funcionassem, o Brasil seria um país rico. Agora, a segunda razão, que é uma razão errada ou ruim, mas boa no sentido de que ela é consertável, é que talvez indústrias não estejam no seu país porque você fez elas irem embora. Eu tenho um grande amigo que ele fala, você não atrai galinha gritando show, correndo atrás dela gritando. Se não existem indústrias no seu país, mas você fala, eu tenho recursos naturais, eu tenho população ociosa, eu tenho uma infraestrutura, por que as indústrias não vêm aqui? Talvez você seja o problema. O Brasil é um excelente exemplo disso. Com o nosso sistema tributário, com toda a corrupção que a gente tem, com todas as dificuldades para empreender, com toda uma cultura de trabalho ruim, desculpa falar isso, mas é a realidade, o Brasil tem uma cultura de trabalho ruim. Não é inteligente abrir uma indústria aqui. Fazendo um argumento um pouco mais pessoal, se eu te desse 50 milhões de reais agora, caiu o pixão na sua conta. Você abre uma indústria ou vai embora? Então, no caso dos Estados Unidos, por que várias indústrias saíram? Porque quando eles fizeram algumas aberturas econômicas, ficou mais eficiente colocar empresas em outros países, mas também eles também fizeram regulações e impostos, por mais que hoje os Estados Unidos sejam a maior economia do mundo, e por mais que eles sejam extremamente competitivos em várias coisas, o fato é que eles poderiam ser ainda mais. Ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, o nível de regulação subiu bastante, o nível de complexidade tributária subiu bastante, e isso afastou empresas e indústrias. E outra coisa que aconteceu é o aumento do salário mínimo. E isso também é uma coisa muito contraintuitiva para quem está começando a aprender sobre economia, o liberalismo, o libertarianismo. A função do salário mínimo não é ajudar o pequeno trabalhador humilde. A função do salário mínimo é excluir pessoas da força de trabalho. E isso, de novo, remonta à história do salário mínimo. O salário mínimo não foi desenvolvido por pensadores trabalhistas que estavam tentando melhorar a vida das pessoas. O salário mínimo foi desenvolvido por eugenistas racistas que queriam excluir da população, preferencialmente por morte, pessoas que eles achavam disgênicas ou da raça errada. Só que propor o extermínio dessas pessoas não era politicamente correto. Então eles falaram, cara, então, e se a gente só colocar um salário que essas pessoas não conseguem alcançar e produzir? Então a gente garante que elas vão ser excluídas da sociedade permanentemente, não vão se reproduzir, elas ficam pra lá. E a gente vai se virando com isso.
Essa é a origem do salário mínimo. Isso está muito bem escrito no livro Illiberal Reformers, e toda vez que eu cito isso, eu penso que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, mas tô com tempo tanto para fazer essas pesquisas mais profundas. Eu ainda tô voltando à forma de fazer vídeos dia a dia, sabe? Ainda tá um pouco difícil, tanto que esse vídeo saiu atrasado e o vídeo de ontem também, mas devago. O ponto é, ao subir o salário mínimo e ao fazer barreiras de entrada contra a imigração, os Estados Unidos excluiu da sua força de trabalho dezenas de milhões ou possivelmente centenas de milhões que adorariam estar nos Estados Unidos trabalhando, talvez por um salário mais baixo, numa indústria lá. E você vai ter indústrias que, momentaneamente, vão pagar salários mais baixos conforme elas vão se desenvolvendo, conforme esse setor vai consolidando, etc. Essas empresas têm que existir. Se você tornar ilegal que elas operem dentro dos Estados Unidos, ao barrar a entrada de trabalhadores e ao barrar contratar pessoas pelo salário que é necessário para operar essa indústria, essa empresa vai para a China. Que é o que estava acontecendo no começo lá nos anos 90 ou nos anos 2000. E curiosamente isso já se inverteu, porque agora os salários na China subiram tanto que as indústrias estão saindo da China, indo para a Indonésia, Vietnã, Laos, os outros países no entorno, porque ali os salários são baixos. Tarifas não vão mudar isso. Você se excluiu dessa cadeia de produção como país, você desconvidou essa empresa do seu país ao virar para ela e falar: as condições que você precisa para operar são literalmente um crime. Suma. Então, quando essa empresa vai embora, você não pode falar: olha lá a Indonésia roubando a gente. Você causou isso. Às vezes você precisa, como um adulto, olhar no espelho e falar: eu sou a origem dos meus problemas. Desculpa se isso ficou filosófico demais. Mas é o caso dos Estados Unidos. E, no mínimo, pelo menos, agora os Estados Unidos têm o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, cuja missão ao longo dos próximos anos é cortar gastos, reduzir burocracias e promover outras coisas. E, embora o Trump tenha essa pegada xenofóbica de não querer imigrantes aqui e tudo mais, pelo menos tem alguma discussão de que a reforma de imigração vai acontecer alguma coisa para atrair trabalhadores, que é o que eles deveriam fazer, o que a Europa deveria fazer. Porque, especialmente a galera mais conservadora, que não acompanha isso tanto, tem essa opinião de que imigração é ruim. Quando você faz uma imigração que atrai só pessoas que querem viver de benefícios, sim, você vai atrair pessoas que não querem trabalhar, que não querem se integrar à sua economia, que só querem defender a coisa maluca deles e que querem ficar adivinhando o dinheiro dos outros. Mas você é a origem dos seus problemas nisso. Você colocou essa política. Se a sua política de imigração fosse: você quer trabalhar? Seja bem-vindo. Não tem nenhum auxílio te esperando. Não tem ninguém que vai pagar por você. Ninguém vai ficar tendo que não ofender a sua cultura nem nada. Seja bem-vindo. Vai trabalhar. Essa foi a política de imigração que o Brasil teve e atraiu muita gente. Claro, teve também muito golpe nisso, muita gente foi enganada e tudo mais, mas isso foi a política de imigração dos Estados Unidos durante 2 ou 3 séculos e funcionou muito bem. Que é a política de imigração que eles deveriam ter. E aí sim eles teriam a mão de obra nos preços e, com desregulação e várias coisas, a competitividade para ter essas indústrias dentro do país. Tarifas vão mudar alguma coisa sobre isso? Não. Nada. O que me leva ao outro argumento de a balança comercial. O Trump vive falando disso. Não, mas esse país, a gente tem um déficit comercial com eles. A resposta técnica para isso é: e daí? E daí? Eu tenho um déficit comercial com o meu supermercado. E daí? Eu tenho um déficit comercial com a loja que me vendeu essa câmera. E daí? Eu tenho um superávit muito grande contra o YouTube ou outras redes sociais que eu também monetizo ou várias outras coisas assim. Então eu vendo em alguns lugares e eu compro de outros. E eu posso inclusive ter um déficit com todo mundo se eu sou o dono do dólar literalmente. Um déficit de balança comercial só é relevante se você usa uma outra moeda que não o dólar e você tem um problema de reservas. Exemplo em caso, a Argentina. A Argentina hoje tem baixas reservas de dólar, e as reservas precisam existir porque nenhuma alma viva no planeta Terra quer usar um peso argentino. Só que a lei manda que isso seja assim. O país não precisa ser isso, não tem nada, não tem nenhum sentido econômico para isso existir, inclusive, é só mais uma maluquice estatista. Agora, o Equador é dolarizado, a Argentina quer dolarizar, não tem absolutamente nada de errado com isso. Agora, se você tem a sua própria moeda, a sua própria shitcoin, se alguém vai entrar no seu país, ele vai entrar com dólares ou euros, ou alguma moeda forte que alguém quer, vender eles para o Banco Central, comprar a moeda local e operar. Ele só vai fazer isso se ele tiver uma grande quantidade de reservas dentro do Banco Central que ele sabe: olha,
eu tenho aqui 1 bilhão de dólares dentro do país. O Banco Central tem 200 bilhões de dólares de reserva. Se eu quiser só fechar isso aqui, vender tudo e sair, tem dinheiro para eu sair. Agora, se eu olhar para o Banco Central e falar, eu tenho 1 bilhão, se eu preciso de 1 bilhão caso eu tenha que sair, e tem 3 bilhões do Banco Central e tem 50 bilhões de pessoas querendo sair, não vai dar certo. Então eu saio imediatamente e a moeda quebra. Ou eu nunca entro em primeiro lugar. Então, porque a Argentina ainda tem esse problema de baixas reservas, você precisa ter superávites da sua balança comercial para que dólares entrem no seu país, para constituir uma reserva de dólares, para então ter um colchão de defesa contra a sua moeda porcaria que ninguém literalmente quer. Isso pode ser simplesmente resolvido por não ter a moeda porcaria que literalmente ninguém quer, que é o que a Argentina está querendo fazer. Agora, se você vai insistir nisso, você vai precisar de reservas muito grandes, que podem ser por uma balança comercial favorável ou por atração de investimentos. Pessoas vêm e investem no seu país, colocam o dinheiro lá e suas reservas sobem. Se você está numa situação de baixas reservas, a discussão da balança comercial faz sentido. O Brasil, por exemplo, tem reservas fantásticas, gigantescas. Então a gente pode ter um déficit de balanço comercial com todo mundo o tempo todo. Ah, mas o dólar vai subir um pouco por causa disso. Isso vai ser o efeito natural de rebalanço das coisas. E tudo bem, e isso também vai atrair investimento para cá. Porque, como o real vai desvalorizar, isso vai fazer com que alguns negócios valham a pena e as coisas vão se balanceando dentro de um livre mercado. Claro, o Brasil não é um livre mercado, por isso que a gente tem vários problemas. Mas se fosse um livre mercado, seria isso que aconteceria. Mas também, se fosse um livre mercado, o real literalmente não existiria e a gente estaria usando o dólar. E essa discussão inteira, de novo, não teria nenhum sentido. Então, a discussão de, mas a China a gente tem um déficit na balança comercial com a China. E daí? Mas falando de China, isso leva ao problema, ao argumento da soberania. Ok, mas a gente pode ter países hostis a nós, países que nos odeiam, que podem inclusive usar as informações que eles têm acesso dessa indústria contra nós, e isso pode ser uma ameaça pra gente. Então tem certas indústrias que a gente tem que proteger por causa de soberania. Mesmo sendo um libertário, eu admito esse argumento para tipo a Embraer. Porque ela faz os nossos aviões de defesa, então se a gente vender eles para a China vai ter acesso às nossas estruturas de defesa. Aí eu aceito esse argumento. A nossa discussão seria completamente diferente acerca de várias outras coisas, mas ok. Agora, fora isso, todo esse argumento se reduz ao problema de, mas por que a indústria não está no seu país em primeiro lugar? Porque a gente não está fazendo um argumento genérico de, se um país foi inimigo e tudo mais. A gente está fazendo um argumento do ponto de vista dos Estados Unidos, ou de um país liberal que quer se desenvolver, e não de uma ditadura. A China deveria se preocupar com isso. Porque a China é uma ditadura totalitária que fala, eu gostaria que as minhas indústrias não estivessem nos Estados Unidos e sim aqui, porque eu sou um país objetivamente pior. Agora, se você é os Estados Unidos e as suas indústrias preferem ir para uma ditadura totalitária comunista, onde eles vão ser sujeitos a todo tipo de manipulação de câmbio, a espionagem industrial, a chantagem do governo, a corrupção e tudo mais, se eles estão dispostos a aceitar uma condição tão absolutamente horrorosa, você precisa se olhar no espelho e perguntar o que eu errei na minha vida. Em que ponto que eu falhei tão miseravelmente que eu fui economicamente corneado pelo equivalente ao mendigo feio. O que eu fiz? Porque a culpa é sua. Se indústrias estão preferindo operar em ditaduras como a China, então isso não é um problema de soberania dos Estados Unidos, nem um problema de tarifas. Isso é um problema de... O que você fez, Estados Unidos? Quanta regulação maluca, quanto imposto, quanta instabilidade, ou quanta não mão de obra você tem disponível para a gente chegar nesse ponto. Então, esse argumento de soberania também não faz o menor sentido aqui nessa discussão. Ele só faria o sentido no inverso, se a gente estivesse falando da Rússia ou da China, onde as empresas, onde as fortunas, onde as pessoas querem ir embora, porque é um país objetivamente pior, certo? O que me leva ao meu último argumento, mas isso é só uma tática de negociação. Trump só tá dando nos caras ali para ver se o pessoal estrala e faz um acordo bilateral com ele. Isso também não faz sentido, porque tudo que eu expliquei até agora aqui é que a melhor coisa que você pode fazer é ser o país mais competitivo, livre, baixos impostos ou preferencialmente nenhum, a estabilidade jurídica, baixa regulação do mundo, e depois disso comercializar com todo mundo, porque certas coisas você não vai ser mais eficiente, enfim.
Em nenhum ponto desse cálculo, o que os outros países estão fazendo é relevante. Essa é uma das situações onde, se você jogar perfeito, dane-se literalmente tudo que o outro lado vai fazer. Não é relevante. Você não precisa reconhecer que ele existe como um ser pensante. Eu sei que é um exemplo talvez um pouco controverso entre jogadores de xadrez, mas se você consegue entender quais são as melhores jogadas do tabuleiro, é como se o adversário não existisse. Obviamente você tem que entender o que ele pode querer fazer, ou outras ideias e tudo mais. Agora, se você vê melhores movimentos do que ele, e você consegue entender melhor o que ele deveria estar fazendo do que ele mesmo, é quase como se o jogo fosse single player. No sentido de, se eu consigo ver a melhor coisa que ele pode fazer e ter uma resposta a isso, a única coisa que ele pode fazer é uma coisa pior, e aí eu ganho também. Então o jogo vira single player. Então, a mesma coisa vale para comércio internacional. Não existe nenhuma necessidade de você negociar um acordo bilateral de comércio. Obviamente, é preferível ter ele do que não ter ele. Agora, isso não é minha opinião. Isso é a opinião do Milton Friedman, Nobel da Economia, que não é nem a escola austríaca. O cara era liberal, ortodoxo pra caramba. A resposta correta é comércio livre, unilateral, incondicional. Falou, ok, eu sou o país mais competitivo do mundo. E eu vou tentar ser isso. E se eu não for, a culpa é 100% minha. E eu vou resolver isso. Agora, fora isso, se tem outros produtos que são mais eficientes, vocês podem vender eles aqui. Eu não vou atrapalhar isso. Se vocês querem fazer produtos mais eficientes e mais baratos do que os meus e tudo mais, e vender isso aqui, então isso significa que eu vou ganhar com isso. Por que eu impediria você de fazer isso? Ah, não, mas porque você não está fazendo isso comigo também. Tá, mas você tomar uma decisão burra não me impede de tomar uma decisão inteligente. Se os outros países não quiserem colocar comércio unilateral, dane-se. É problema deles. E aí eles vão ter que também lidar com o fato de que talvez eles não serem competitivos e tudo mais. Agora, não existe necessidade de você fazer com tarifas para forçar o seu adversário a um acordo bilateral. Você pode só falar, eu não vou impedir ninguém de tentar vender alguma coisa aqui, porque eu literalmente saio ganhando com isso. A propósito, eu tô tentando ser o melhor lugar do mundo para empreender, venham para cá. É isso, fim do argumento, basicamente. Claro, no mundo prático de hoje, você vai precisar ter alguns acordos bilaterais sobre pagamentos, resolução de disputas ou coisas tipo... E quando eu estava muito mais envolvido nas operações do Instituto Livre Mercado, a gente, por exemplo, participou em fazer o acordo bilateral entre o Brasil e o Chile. Aí você tem que negociar coisas como, tipo... Tá, mas e se um brasileiro for pro Chile com um celular da TIM, ela vai ser reconhecida lá ou não? Você ainda tem que negociar algumas coisas assim, tipo, vai ser cobrado roaming ou não, ou como é que a gente vai entender isso, mas isso é um acerto jurídico sobre coisas que podem existir, algumas disputas, que vai acontecer em algumas coisas. Em algumas outras coisas também é bom você ter, no mundo pragmático de hoje, alguns acertos dessas coisas bilaterais por causa de regulações. Então, exemplo em ponto, o Milei desburocratizou, desregulou todo o mercado de frutas na Argentina e tem uma foto fantástica que a pilha de regulação era tipo um palmo de regras para você produzir e colher e vender fruta, e virou algumas folhinhas. Você fala, mas por que as folhinhas ainda existem? Não, porque outros países ainda exigem que eu tenha certos selos, alguns procedimentos aqui de verificação, para que eles aceitem a minha maçã lá. Então, se eu não fizer aqui, se eu não tiver essa coisa do governo fazendo isso aqui, o meu produtor aqui literalmente não consegue exportar para lá porque eu não dei o selinho bobo do governo lá para ele. Então, tá, vamos no mínimo fazer isso. Ok, no mundo prático você vai precisar de alguns acordos bilaterais para resolver esse tipo de coisa. Mas você pode fazer isso unilateralmente. O Milei, quando fez isso nas frutas, ele não falou assim, não, eu não vou fazer até os outros países fazerem com o meu vinho. Ele falou, não, eu vou fazer com as minhas frutas. Por quê? Porque eu vendo fruta. Por que eu não faria isso? Aonde que eu não fazer isso, eu ganho alguma coisa. Então, sim, no mundo prático é bom você ter esses acordos, blocos, etc. Essas coisas podem ter sentido, mas não faz nenhum sentido esse argumento de uma tática de negociação. Em resumo, tarifas não fazem nenhum sentido econômico, não defendam isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.